Olá! Vamos para mais uma aula! Gente, hoje a gente vai treinar mais um pouquinho aquilo que a gente veio aprendendo, mas hoje a gente vai fazer uma cadeira. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês qual é que vai ser. Bom, gente, deixa eu abrir aqui, ó, a cadeira que a gente vai trabalhar. Essa aqui tá até aberta aqui, já salva aqui por cima de tudo pra gente conversar. Mas é a cadeira Lame do Estúdio Mais, tá? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão conseguir acessar ela, que tem as descrições, as dimensões, que a gente inclusive vai utilizar de base para trabalhar, tá? Aqui embaixo tem algumas imagens, né? A gente vai fazer essa daqui que tem o bracinho, no caso, tá? E vamos trabalhar aqui basicamente com lines, né, com alguns modificadores que a gente já conhece, mas de um jeito assim bem fácil para vocês verem assim que realmente a partir dos conhecimentos que a gente já tem, que a gente foi desenvolvendo aqui juntos, vocês conseguem já fazer uma cadeira bem legal como essa daqui, tá? Então vamos ver agora como é que a gente vai fazer. Beleza. Vamos lá, da onde que a gente começa? Primeira coisa, a gente precisa observar aquelas medidas. Eu já bati um print aqui dentro e salvei aqui pra gente observar essas medidas, tá? Então aqui, vamos às dimensões. Temos ela aqui sem os braços, com 49, com 56 e 82 de altura. E quando temos os braços, a gente aumenta a nossa largura para 58, mantivemos aqui 56 de profundidade e altura de 82. Beleza. Com base nisso daqui, deixa eu já organizar aqui a nossa visualização da cadeira para trabalharmos aqui bonitinho e sempre olhando para ela. A gente vai partir de base de um box com exatamente essas medidas. E aí a gente vai fazer essas marcações. Então imagina essa cadeira aqui dentro de um box realmente, né? E aí a gente vai fazer essas marcações, deixa eu até abrir ela aqui maior. A gente vai fazer essas marcações exatamente nessa posição. Então vamos dividir o box aqui na metade para ter a posição do assento. E a metade de cima desse box a gente vai dividir no meio de novo para ter a posição dos braços, ok? Beleza. Sabendo disso, então, vamos trabalhar com o nosso box aqui. Eu já vou aumentar a nossa perspectiva, vou fazer ele aqui de qualquer tamanho no princípio. E aí vou modificar ele. Então, olhando lá as medidas que a gente tinha, nós temos daí de largura sem os braços, considerando que esse nosso box ainda é sem os braços, né? 49, 56 de profundidade e altura com 82. Beleza. Deixa eu só colocar no quadrante aqui bem no meio, tá? Pra gente trabalhar. Vou ativar aqui os meus Edge Faces no F4, ok? E aí, basicamente, a gente vai modificar isso daqui. Então, já vou converter ele aqui para polígono. E aí, a gente já vai aproveitar para aprender a utilizar o Connect, certo? Então, selecionando aqui todos os edges da vertical, a gente vai vir aqui nos modificadores em Edges, a dona Edge, que eu falei para vocês. E a gente vai dar um connect, tá? Aqui no nosso caso, no meio, como eu falei pra vocês, então beleza. Agora que a gente dividiu no meio, eu vou pegar os edges da vertical da parte de cima e vou dar mais um connect aqui de um também. Então agora a gente já tem aqui essa subdivisão que a gente precisava para aproveitar as medidas, essa proporção para trabalhar com a nossa cadeira, beleza? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar todas as edges desse box e vamos converter, vamos transformar, na verdade, em um shape a partir dessa seleção. Vou deixar aqui no modo linear, muito importante, porque queremos tudo aqui em corner. E vou chamar de base, tá?
Sempre bom renomear, né, gente? Esse box aqui, por agora, a gente pode excluir. A gente só vai usar essas linhas aqui como referência. Para que elas continuem sendo uma referência, a gente vai congelar elas. Então, eu vou vir aqui e vou dar um freeze, beleza? Assim ela não vai sair do lugar e eu não vou ter o risco de repente, movimentar e perder a minha referência que eu já tinha, beleza? Então, agora, a gente vai começar a trabalhar com line. Então, a gente vai fazer aqui toda essa volta da parte metálica, de fato, da nossa cadeira. Então, começando aqui de cima, com o nosso snap ligado, vamos confirmar aqui no vértice, ok. E aí, a gente vai começar a puxar, a marcar, de fato, os nossos vértices. Beleza, muito importante. Talvez vocês podem perceber que ele não tá pegando aqui no objeto congelado de vocês. Então, precisa vir aqui dentro do Snap com o botão direito, vir nas opções e marcar essa opção, Snap to Frozen Objects, ok? Porque aí assim ele realmente vai deixar a gente pinar aqui, vamos pensar assim, no nosso objeto que está congelado, tá? Então é importante pegar esses pontinhos aqui que a gente fez, ó. Então aqui eu até vou esconder o nosso objeto congelado só para vocês verem, ó, o que de fato a gente considerou. E aí lembrando que tem esse pontinho do meio onde vai estar o braço que vocês precisam considerar, tá? Então aqui essa line eu vou renomear ela para a parte metálica, vou chamar assim, cadeira, lame, metal, beleza? E aí aqui a gente já conhece, né, o Enable in Render e Enable in Viewport, ok? Então aqui a gente tem o perfil já metálico da nossa cadeira, a gente começa a enxergar um pouco melhor como é que ela vai ficar. Vamos aumentar aqui o nosso raio para 2, ok? Pra gente ter ela um pouquinho mais engrossada. Por agora eu vou desligar o meu snap, que eu não preciso mais dele, ele só vai acabar me atrapalhando aqui. E aí a gente pode observar que, inclusive, nós temos aqui um pequeno ângulo, né? Dando um zoom aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho essa caixinha aqui. Mas aqui, dando um zoom, né, a gente observa que ela tem essa leve inclinação aqui no encosto. Então, a gente até já pode deixar isso aqui pronto, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses vértices aqui de cima e nessa vista aqui da esquerda, né, na vista lateral, eu vou movimentar um pouquinho. Desliguem o snap para que ele não atrapalhe vocês. Tá? Então aqui só movimentei, vou voltar para a vista em perspectiva para a gente observar que a posição aqui já foi alterada. Agora, observando a nossa cadeira, a gente pode constatar que nós temos os cantos curvos. Então, a gente tem uma suave curvatura aqui e toda a volta aqui da parte metálica é curva. Para que a gente consiga trabalhar com isso, a gente tem um modificador aqui para splines. Então, a gente vai digitar spline, que chama chamfer para spline. Então, a gente vai realmente conseguir curvar essas bordas aqui. E aí, como é que ele funciona? Aqui dentro dos modificadores, nós podemos mexer aqui no ângulo mínimo que ele vai afetar. Então, por exemplo, aqui, ó, mantendo ele em 20 como ele tá, se eu for subindo aqui essa curvatura, por exemplo, aqui um 5, por aí, acho que é por aqui mesmo, que a gente vai, né, um 5,6. A gente começa a afetar tudo aquilo que tem um ângulo a partir de 20, vamos pensar assim. E se a gente quiser, nessa mesma ferramenta, afetar esse ângulo aqui de inclinação, que é mais pequenininho, a gente precisa diminuir esse valor. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um 6, ó, que ele já vai pegar esse ângulo ali também da lateral. Então, eu vou tirar aqui pra gente visualizar, ó.
sem a ferramenta e com a ferramenta como ele suaviza. Então ele deixa aqui também mais delicado, né? Menos marcado ali nesse caso, tá? Então aqui só para vocês observarem essa questão. Vou voltar aqui para nossa visualização das edges pra gente dar continuidade, tá? Então assim, depois que a gente fez toda essa parte da base realmente, né, da nossa cadeira, a gente pode começar a trabalhar no nosso braço, de fato, tá? Então aqui a gente já pode começar a modelar ele. Então vamos lá, a gente vai partir de uma line também, vamos ligar o nosso snap e aí a gente vai fazer desse pontinho aqui até aqui. E aí temos o nosso braço, será? Será que ele é assim? Será que ele vai ficar assim? Bom, gente, nós temos algumas ferramentas aqui que a gente consegue dividir, subdividir, na verdade, essa line que a gente fez aqui, tá? O nome é esse Normalize SP-Line, então vamos buscar ele aqui no modificador, Normalize SP-Line, e a gente quer dividir por partes. Em geral aqui, a gente pode dividir em 4 partes, para fazer essa curvinha daqui e a curvinha aqui de baixo também. Então eu vou pedir para ligar aqui os pontos, tá? Os nodes aqui, os nodes. E vou pedir para dividir aqui em 4 partes, tá? Então temos 4 vértices aqui pra gente trabalhar. Com isso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos movimentar esses primeiros vértices aqui pro lado pra gente fazer essa curvaturinha aqui, ó. Ele tá encaixadinho lá atrás. E depois esse aqui pra baixo. Então, vamos lá na nossa vista lateral e vamos movimentar esse nosso primeiro vértice aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir direto com ele aqui. Normalize, Edit SP-Line aqui, pra gente conseguir mexer nela, tá? E aí aqui a gente vai mudar esse aqui um pouquinho pra baixo. Antes disso, ó, tá vendo que ele tá indo curvo? E eu tô ainda com o snap ligado só pra me atrapalhar. Então, eu vou desligar o snap, vou selecionar todos os pontos, botão direito, e vou converter todos eles pro modo corner, pra eles ficarem retinhos e eu ter mais controle sobre o que eu vou fazer agora. Então, eu vou curvar aqui um pouquinho pra baixo, tá? Vou jogar esse daqui mais pra frente, que aqui ele tá inclinado mais aqui assim. E esses todos aqui, na vista de topo, eu vou jogar eles aqui pro lado. O quanto que eles vêm pro lado? Se a gente olhar aqui nas medidas que a gente tinha antes, ó, com os braços a nossa largura vai para 58, ou seja, entre 49 e 58 nós temos 9. Dividido no meio, a gente tem 4,5 para cada lado. Só que a gente precisa considerar que a gente vai mudar a espessura dessa line aqui para deixar ela mais grossinha. Então, a gente tem que considerar o meio dela. Então, quanto vai aqui pro lado, deixa eu só zerar aqui, a gente vai 3,5 aqui pro lado em menos x. Então, menos 3,5. Beleza. Então, chegamos aqui na medida que a gente precisava. E aí, para fazer essa curvinha aqui de trás, lá, eu vou ainda aqui na vista de topo, eu vou chegar isso aqui pro ladinho. Vou fazer bem aquela voltinha ali como a gente tem, tá? Então, olha só como que ficou o meu braço agora, né? Eu fiz essa curvaturinha aqui, que até pode ser um pouquinho mais pra baixo. Depois a gente pode ajustar qualquer coisa. E essa aqui da ponta, né? A nossa line, a gente tava aqui com um ângulo de 2, que é exatamente isso. Então, ele vai, no caso, aumentar um para cada lado e a gente vai fechar ali os 4,5 que a gente precisa, ok? Então, depois disso aqui, a gente pode vir com aquela ferramenta que a gente acabou de utilizar aqui embaixo, que é o chanfro, né? O SP-Line Chamfer. Então, a gente vem da mesma forma, com o SP-Line Chamfer, para arredondar essas bordinhas aqui.
E aí a gente tem que tomar cuidado exatamente com esse efeito aqui, né? O quanto que a gente vai arredondar. Então aqui eu preciso dele mais arredondadinho. E vamos diminuir aqui, vamos ver se 10 já vai pegar. 10 já vai pegar. A gente quer mais arredondado. Então, vamos lá. Vamos jogar mais pra cá. Aqui, gente, esses outros comandos aqui é quando a gente quer fazer reto, quer fazer o contrário e tal. A gente vai manter aqui por padrão em 0,5, que é o que ele vem. Que aí ele faz a curvinha, né? Então, ó, pra gente se aproximar um pouquinho mais, vou desligar o olhinho desse aqui por enquanto. E vou jogar esse vértice aqui mais pra frente. Quer dizer, mais pra trás, e esse aqui mais pra trás também, porque o braço, na verdade, ele não vai até lá, ele vai mais ou menos até aqui assim, ó. Se a gente olhar, a gente pode diminuir aqui um pouquinho. Ó, mais ou menos aqui, né? E esse aqui um pouquinho ali. E olhando na vista de topo, eu vou chegar esse aqui mais pra trás ainda, pra ele fazer essa curva mais marcadinha. E quando a gente ligar aqui, a gente vai ter essa curvatura mais interessante ali, né? Que de fato é assim o nosso bracinho da cadeira, certo? Beleza, gente. Deixa eu olhar meu tutorial aqui passo a passo pra gente não se perder. As minhas anotações. Aconselho que vocês, inclusive, façam as de vocês, tá? Pra gente não perder a sequência. Beleza. Agora, a gente precisa mudar o nosso pivô para duplicar esse braço lá pro outro lado. O pivô do nosso bracinho, ele tá aqui. Então, isso aqui acaba dificultando um pouco pra gente encaixar ele aqui do outro lado. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos afetar o pivô desse braço, e para fazer isso a gente pode alinhar o pivô com o centro dessa peça que a gente fez em metal. Então a gente vem aqui e pede para alinhar com a nossa pelo centro e pelo centro. Em Z não precisa, né? Pelo centro e pelo centro, aqui. Vamos pedir o pivô central que vai ficar melhor. Então eu vou dar um OK. Beleza, vou desligar o meu pivô. E agora sim, eu posso vir aqui e dar um mirror lá pro outro lado, em cópia, quer dizer, em instância, nesse caso aqui, pode ser em instância, e vou dar um OK. Né? Então ele já foi ali, vamos confirmar na nossa vista de topo. Aqui, ó, tá bem encaixadinho, os dois na mesma posição. Por isso que afetar o pivô facilita a nossa vida, principalmente nesse caso aqui, ok? Beleza, gente. Antes da gente partir para começar a trabalhar com o assento, o encosto e essa parte da madeira aqui do braço, eu quero fazer mais um ajustezinho aqui para facilitar a nossa vida. Pode ser feito depois também, mas já vou deixar pronto. Pra gente fazer essa madeirinha aqui, ó, a gente vai partir de uma linha já existente no nosso braço, que vai ser a linha central aqui. E se a gente observar, essa linha, né, esse shape radial que a gente fez pro braço, ele tá um pouquinho sextavado. Então, a gente vai voltar aqui na line e vai aumentar a quantidade de lados. Então, eu vou colocar um número ímpar aqui, tipo 31, porque aí a gente vai ter a linha central aqui em cima, no topo, pra gente poder partir dela para fazer o braço, ok? E é só isso que a gente vai fazer nesse caso. Vou dar um OK. Aqui, tudo certo. Beleza, já modificamos. A gente pode, inclusive, incrementar mais ainda as nossas lines, os nossos slides daqui também. Então, eu vou colocar aqui, de repente, uns 30 também. Pra gente ter essa base dele aqui bem bonita. Tá? Ok, então agora a gente vai partir para fazer essas madeiritas aqui do nosso assento, tá? Muito bem. Vamos fazer então agora o nosso assento, né? Vou dar um
zoom aqui nele. E como é que a gente vai fazer? Da mesma maneira que a gente trabalhou nas outras ferramentas, a gente vai partir de uma line aqui embaixo, combinada com o arco para fazer essa curvatura aqui do assento. Vamos lá. Vai ligar o nosso snap. Vamos aproveitar as nossas referências ainda do nosso cubo, tá? Vou fazer alterações aqui nessa linha da seguinte maneira. Eu vou trazer novamente o Normalize Spline. Vou dividir em quantidade de pontos aqui em 4, para a gente fazer essas modificações, tá? O que acontece? Considerando aqui que ele tem esse início retinho aqui dos dois lados, eu vou considerar que esse início tem mais ou menos uns 5 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer novamente um Edit Spline aqui, tá? Vou selecionar todos os vértices e vou transformar eles para corner. Porque sempre que a gente trabalha com Normalize Spline, isso aqui pode acontecer, deixar eles meio curvos, tá? Então é legal a gente ter essa função ali de tornar todos eles corner, tá? Então eu vou pegar aqui o meu primeiro ponto e vou trazer ele aqui para cima desse ponto inicial com o snap ligado, tá? Sem desmarcar essa opção do vértice, eu vou vir aqui e vou jogar 5 centímetros. Então, agora eu sei que esse pedacinho tem 5 centímetros. E eu vou fazer a mesmíssima coisa aqui do outro lado. Vou jogar ele ali em cima e vou trazer menos 5 para marcar essa posição. Agora, eu vou excluir esse começo aqui, esse segmento linha, porque no caso eu não vou precisar mais dele, né? Então, eu vou lá embaixo e vou deletar. Ok, beleza. Por enquanto, eu vou sair aqui desse comando, desse modificador, vou na minha vista frontal, vou dar um Z de zoom e vou fazer um arco para fazer essa curvinha aqui do meu assento. Eu vou ligar o snap, vou vir aqui, vou clicar, arrastar e movimentar para fazer esse arco, desligar o snap para ele não me atrapalhar mais. Vou fazer até aqui mais ou menos, eu acho que está suficiente. Vou entrar aqui na minha line que a gente tinha feito do assento de perspectiva e vou atachar esse arco que a gente acabou de fazer. Para a gente soldar, para realmente garantir que eles estão unidos, eu vou selecionar, vou marcar o attach, selecionar todos os vértices e aqui, ó, vocês estão vendo que ele está me dando a opção, né, está me dizendo, na verdade, que eu tenho 8 vértices selecionados. E agora, ao invés de eu ir lá e soldar por onde vocês já conhecem aqui, né, a gente pode usar também o botão direito e pedir para soldar. Olha só, quando eu soldei os meus vértices, seleciono eles novamente aqui, agora passou a ser apenas 6 vértices. Significa que esses 2 e 2 que tinha aqui, ele soldou para 1 e assim a gente tem 6. Ok? Vamos seguindo. Bom, pessoal, a gente precisa fazer esse shape retangular, né, esse shape quadradinho ali para o nosso assento. Como é que a gente faz isso? Nós temos uma ferramenta que se chama Sweep. Nós vamos trabalhar com ela. Aqui no Sweep, pode ser que de vocês venha uma coisa louca assim, a gente tem alguns shapes pré-fabricados, vamos dizer assim. Vai escolher aqui no formato de barra, que é esse perfil quadradinho, e aí a gente vai modificar os parâmetros, tá? Então aqui, a gente pode de repente testar 1,5, acho que de espessura, e de largura eu acho que 4 centímetros está suficiente para fazer esse assento. Deu um probleminha aqui, ó. Desligar o meu chip e vou botar aqui na minha. Dá um Ctrl Z para ver no momento que isso aqui e ajuste. Na verdade, tá dando erro. Tá ficando ali. Mais ou menos do mesmo jeito que fazer esse um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá também, né? Beleza, vamos ver se agora, agora bonitinho. Às vezes isso aí pode acontecer mesmo, né, pessoal?
Ok. Fazendo isso, então, temos aqui a nossa base do nosso assento. E a partir disso aqui é que a gente vai fazer todo o restante do assento, o encosto, e só depois a gente faz a madeirinha do bracinho. Bom, gente, continuando então, o que a gente vai fazer antes da próxima ferramenta é ajustar a posição desse assento aqui. Então, eu vou na minha vista lateral, tá? E vou subir ele aqui. Vou colocar mais ou menos na posição. Pela frontal, vamos ver mais fácil na perspectiva. Mexendo aqui, né, com o perfil que é arredondado, menos daqui que ele inicia. Só para ajustar a posição. Isso. A partir daqui, pessoal, vamos trabalhar com a ferramenta Array, tá? A gente vai entrar aqui no modificador e vamos chamar o Array. Aqui, ó, ele vai para o lado errado, mas tá tudo certo, a gente só vai alterar a posição dele, tá? Então, vamos lá. Em X, no caso, a gente quer zerar. Aqui em Y, então a gente vem aqui de 7 madeiras, né? E a gente altera o offset dele aqui para certo. Bom, mas aqui tá, o espaçamento aqui entre eles assim tá bem esquecido. Feito isso, agora a gente pode duplicar isso daqui e jogar aqui no nosso encosto, certo? Então eu vou aqui com o Shift pressionado, vou arrastar para cima, vou pedir em cópia. E na minha vista lateral, com o L aqui, né, a gente vai ajustar para ele encaixar nessa posição aqui. Vou girar a minha peça. Lembra de ligar o nosso Snap Angle para ele girar aqui bem certinho, para eles não ficarem ali perdidos na situação. Mais ou menos colocar ele aqui. Vai dar bem certinho para encaixar. Mais um pouco. Eu vou até desligar o meu Snap Angle para fazer esse ângulo aqui bem como ele tá. Mais ou menos aqui. Beleza? Na posição, ele tá bem encostadinho aqui. Olhar na cabeça, bem pertinho. Então vamos lá, bem pertinho. Vamos lá no Array que a gente duplicou em cópia e vamos alterar para 4 pedacinhos. São mais 7. Então a gente reduz aqui para 4. E aqui eles estão talvez um pouquinho mais próximos. Ó. Vamos encaixar eles aqui. Ó, movimento. Para baixo. Left. Dá mais uma ajustadinha no ângulo. Agora tá. Muito bem, agora a gente vai fazer o nosso braço, né? A parte da madeirinha aqui do nosso braço. Para isso aqui, com a parte metálica selecionada, eu vou converter ela para polígono. A gente não vai precisar mais modificar essa parte daqui. Vou selecionar essa linha aqui de cima. Eu peguei bem de cima. Bem aqui de cima, no topo. Vou dar um loop para ela selecionar todo esse segmento aqui. Lá no finalzinho, tá? Só que se a gente olhar, ela não vai até lá. A madeira não faz essa curva ali atrás. Então, na minha vista de topo,
eu vou desmarcar essa parte aqui que tá curva. Então, com o Alt pressionado, deixa eu aqui para com o Alt pressionado, eu vou desmarcar esse cantinho que ela curva. Eu vou até o final, onde é a reta. Ok? Então, aqui, eu vou trabalhar com as ferramentas muito próximas aqui daquilo que a gente já conhece. Então, a partir dessa seleção aqui, vou dar um Create Shape from Selection no modo linear, chamar de medilha do braço. Agora, a gente vai usar isso. Eu vou pegar a nossa medilha do braço e vou aqui dar mais um sweep. Vai fazer da mesma maneira que a gente fez lá. Ele já veio pré-configurado no modo aqui de barra. Aí vocês vão alterar. A gente colocou ali 1,5, C2, porque eu acho que é um pouquinho mais grossa. Os 2,5 aqui, né? E aí acho que uma espessura ali, uma largura, na verdade, de 4 centímetros. Se a gente olhar, ela tem um recorte aqui para encaixar nesse ferrinho. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Lembrem só que essa madeira não vai até lá no final. Então, como é que a gente faz esse recorte para depois não dar erros aqui, ó, nessa parte da modelagem, né? Nós vamos aqui de novo converter para polígono. A gente não vai alterar esse sweep. Eu vou converter para polígono. Vou selecionar essa facezinha aqui da ponta. E aí, eu vou vir aqui nessa parte de Edit Geometry, tá? Opção aqui de movimentar. Vou selecionar o Edge, para a gente movimentar ele nessa posição aqui, ó. Se não tiver desmarcado nenhum, ele sai da proporção, tá? Então, por isso, lembra de marcar aqui, lembra aquele Enable Access Constraints que a gente marca lá no Snap? Então, é praticamente isso, né? Ele vai seguir esse ângulo de construção. Marca o Edge e traz um pouquinho para dentro aqui, ó. Só para sair fora, tá? Não é muita coisa. Agora não pegou mais. Ali, ó. Só para ele sair fora, desencaixado ali. Para depois a gente aplicar o Boolean e ele cortar bem certinho, tá? Feito isso, a gente vai trabalhar com o Boolean, com o Compound, para trabalhar esse recorte que a gente precisa aqui no braço. Então, a gente vai lá nas nossas primitivas e muda para Compound Object, tá? Vamos pedir um Boolean, tá? Vamos adicionar a parte de baixo, que é o ferrinho aqui como outro operador, e vamos pedir para subtrair, para fazer esse recortezinho ali. Ó, feito esse recorte, sumiu o nosso bracinho, né? Vamos desligar aqui. Vamos converter esse braço aqui para polígono novamente. E vamos com o botão direito pedir para descongelar todos os objetos, né? Então aqui, Unhide All. Tá aqui, Unhide All. Beleza, retornou aqui a parte de baixo do nosso braço. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai jogar esse bracinho lá para o outro lado. Então, a gente vai de novo aqui. Ele já está com a posição correta. Então, a gente vai só sair do modificador, pedir mirror aqui lá para o outro lado. Inclusive, ele já vai vir aqui pré-configurado. Encaixou ali, só vamos confirmar. Ele está bem encaixadinho, tá tudo certo. Beleza. A nossa cadeira, ela tá praticamente finalizada, tá, gente? O que nós vamos fazer agora? Os refinamentos que a gente sempre faz para deixar essa modelagem aqui top, 100% bonita e realmente algo interessante, certo? Então, para não atrapalhar mais a gente, eu vou tirar a visualização dessa base de referência que a gente tinha aqui, tá? Aqui na minha televisãozinha, que é o meu modo display, tá? E vou descongelar, unfreeze all, o bloco que eu tinha congelado. Agora eu consigo, inclusive, selecionar ele. Dá o botão direito aqui. Na verdade, eu posso vir aqui e dar um delete diretamente.
Agora a gente vai refinar esse modelo. Então, eu vou vir aqui na parte do meu assento, vou dar um chanfro direto aqui no meu modificador. O chanfro é aquele comando que a gente já conhece, certo? Vamos dar um chanfro aqui de 0,15. Vamos aumentar a quantidade de lados aqui para ele ficar bem suave. Então aqui, esse meio aqui ele é mais marcadinho mesmo, então ali tá legal assim. Ok, podemos copiar esse chanfro que a gente acabou de fazer. Vou clicar aqui no meu encosto, botão direito aqui em cima e vou dar um paste para copiar. E ele já fez aqui também. Tá feito. A parte metálica aqui, de fato, a gente não precisa dar um chanfro nela, porque ela já é toda arredondadinha, né? Então já tá praticamente pronta. No caso aqui dos nossos bracinhos, a gente não vai dar um chanfro direto aqui em cima, porque a gente não quer curvar essa parte aqui do encaixe, né? Do recorte aqui do metal. Então, entrando aqui no nosso braço que a gente acabou de fazer, a gente vai selecionar o Edge, esse de cima aqui. Eu vou mudar aqui para o modo de seleção, não movimentar nada. Com o Ctrl pressionado, né, eu vou selecionar todos eles aqui. Vou dar um loop para ele ir até lá no final. E aí, com o Ctrl ainda, eu vou selecionar só essa bordinha aqui da frente, sem pegar o meio, né, sem pegar essa voltinha ali, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui atrás. Então, vamos lá. Vamos pegando aqui esses pedacinhos. Selecionar mais. Pronto, feito. E aí, a gente precisa vir aqui e dar um chanfro aqui dentro. Vamos dar um chanfro de 0,15. Também, vamos aumentar aqui o número de segmentos. Tá bem arredondado, bem legal. Como a gente copiou em instância, aqui já tá feito também. Beleza? Tudo bem, gente. Pronta a nossa cadeira. O que a gente pode fazer agora? Pode melhorar as cores aqui em que ela está se apresentando e depois, para facilitar a nossa vida na hora de colocar os materiais, a gente pode dar um attach em tudo que é madeira e em tudo que é metal. Então, olha só. Vamos selecionar essa parte aqui do assento. Vamos converter isso para polígono, ok? E agora a gente vai vir aqui e vai dar um attach nessa parte aqui do encosto e nos braços que a gente fez. E beleza, tá tudo convertido para polígono automaticamente. Vou chamar aqui de cadeira lume, madeira, e vou trocar a cor dela por uma cor tipo próxima de madeira, certo? E agora aqui na parte metálica, vou converter ela também para polígono, porque eu não vou mais movimentar, não vou mais mexer. E vou dar um attach aqui, nessa parte aqui do meu braço metálico também. Vou colocar uma cor aqui tipo um cinza, para ficar parecendo, né, com o metal. Beleza, pessoal? E assim a gente finaliza a modelagem aqui da nossa cadeira lame. Feito? Pessoal, é isso então, tá? Finalizem a modelagem, postem um print da tela aqui da forma que ela está, tá? Podem ligar aqui os edges aqui se vocês quiserem, para ficar mais fácil de visualizar aquilo que vocês realmente fizeram em relação ao acabamento ali da nossa peça. Mas é esse o print que vocês vão fazer para postar no Ava para mim, certo? Tchau, tchau!